Olá, pessoal! O conflito entre Israel e o grupo Hamas continua de forma intensa. O número de mortos aumenta a cada momento, especialmente entre os palestinos da faixa de Gaza. Veja, uma das maiores preocupações nesse momento é que o conflito se espalhe por outras regiões, como é o caso do Irã, do Líbano, da Síria e da Cisjordânia. A Cisjordânia é uma das áreas reivindicadas pelos palestinos para a criação de um Estado independente, junto com a faixa de Gaza. Lembrando que a Cisjordânia foi ocupada por Israel em 1967, durante a guerra chamada Guerra dos 6 Dias. E desde então é palco de conflitos entre israelenses e palestinos. A região da Cisjordânia está dividida em áreas de controle civil e militar de Israel e áreas de autonomia parcial da Autoridade Nacional Palestina. No caso do Líbano, a imprensa internacional tem divulgado que já existe bombardeios do grupo Hezbollah contra o território de Israel. Ao mesmo tempo, Israel tem respondido a esses bombardeios isolados. Inclusive, o exército de Israel atacou um posto militar do Líbano, o que aumenta ainda mais a tensão entre esses países. Veja, a questão preocupante nesse momento é que isso pode levar a um confronto direto entre o grupo Hezbollah e Israel. Aqui vale lembrar que o conflito entre Israel e os palestinos remonta a décadas e é enraizado em questões religiosas, territoriais e políticas. Veja, à medida que o conflito continua, o papel do Irã e do Hezbollah na região se tornou uma questão perigosa nesse momento. Lembrando aqui que existem duas vertentes, duas visões dentro do universo religioso dos árabes palestinos. Xiitas e sunitas muitas vezes disputam essa interpretação. Na verdade, os sunitas e xiitas compartilham dos mesmos dogmas da fé islâmica, mas a questão divergente é sobre quem seria o verdadeiro profeta após a morte de Maomé. Mas essa questão fica para outro momento. Veja, o Irã, como sendo um estado de maioria xiita, viu no Hamas, uma organização sunita, uma oportunidade de influenciar a luta palestina contra Israel. Vale destacar que o Hamas, uma organização islâmica palestina, emergiu como um ator importante no conflito, controlando a faixa de Gaza desde 2007. O Irã, por sua vez, estabeleceu laços estreitos com o Hamas, fornecendo apoio financeiro e militar. Em outras palavras, o governo iraniano forneceu treinamento, armas e financiamento ao Hamas, fortalecendo sua capacidade militar e seu alcance regional. Isso acabou criando um papel crucial na intensificação dos conflitos em Gaza, com foguetes disparados pelo Hamas em direção a Israel. O Hamas é o maior grupo de militantes islâmicos palestinos. O grupo surgiu no final da década de 80 contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Desde 2007, o Hamas controla a faixa de Gaza depois de vencer as eleições legislativas e expulsar e matar lideranças do Fatah, uma organização mais moderada. Como falei em outro vídeo, o Hezbollah é uma organização xiita libanesa que tem o apoio do Irã e também desempenha um papel importante no conflito. Veja, o Hezbollah tem lançado ameaças contra Israel e, em certos casos, tem se envolvido diretamente em conflitos na fronteira ao norte de Israel com o Líbano. Olha só, se a situação piorar ainda mais no conflito entre Hamas e Israel, o Hezbollah pode ter um papel preocupante em um possível conflito mais amplo na região. Sendo assim, o envolvimento do Irã e do Hezbollah no conflito entre Israel e o grupo Hamas cria um cenário complexo e perigoso para os esforços da paz. Como a gente já sabe, a influência do governo iraniano na região é vista com preocupação por Israel e por muitos países árabes sunitas.
Colocando de outra forma, o conflito Israel-Hamas é um desafio complexo e de longa data, com raízes históricas profundas e influências regionais complexas, que surgiu principalmente com a criação do Estado de Israel em 1948. E qual seria a fonte do problema? É que a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou uma resolução para criar um Estado palestino. No entanto, essa resolução nunca foi respeitada, nunca foi colocada em prática. Por isso mesmo, os palestinos não têm um Estado independente e vivem dispersados pelo mundo. Ou seja, para árabes palestinos, da mesma forma que Israel teve o direito de se tornar um Estado independente, os palestinos também deveriam ter o mesmo direito. Veja, o que estamos vendo hoje, esse conflito entre Israel e o Hamas tem um contexto histórico. Um contexto histórico que envolve questões religiosas e territoriais. Por isso, é importante buscar entender por que esses grupos lutam contra Israel. É importante compreender nesse momento que as maiores vítimas são as crianças, as mulheres e os idosos dos dois lados, especialmente para os palestinos pobres que vivem na faixa de Gaza. Veja, o envolvimento ativo do Irã e do Hezbollah na região cria uma camada adicional de complexidade e incerteza. A resolução, o fim desse conflito, exige esforços de todas as partes envolvidas e da própria comunidade internacional e, dessa forma, a promoção de um diálogo construtivo que será crucial para estabelecer a paz naquela região. E agora, eu peço um segundo do seu tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento e se inscreve. E se gostou do conteúdo deste vídeo, se ele te levou a uma reflexão, deixa o teu like. E para todos que já me seguem aqui no canal, peço que compartilhem esse vídeo. Isso vai ajudar para que a nossa mensagem possa ser recomendada pelo YouTube e alcançar centenas de pessoas. Forte abraço para todos.